Oi, Edna, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Vou botar uma musiquinha aqui pra gente começar. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Como é que tá a conexão? Tá boa? Então, vamos falar hoje sobre disciplina positiva. Nós temos uma super profissional que vem conversar com a gente, uma super mamãe, né? Uma pedagoga, mamãe de 4 filhos e uma educadora parental. Então, ela é uma pessoa bem especial, fez um curso comigo, a gente se conhece já há algum tempo, já compartilha de algumas formações. E hoje eu trouxe ela aqui para conversar um pouquinho com a gente, para trazer a experiência dela, assim, com a disciplina positiva em casa, como funciona, como ela lida com isso, né? Porque ela tem 4 filhotes lindos. Ela tem um menino de 9 anos, se eu não me engano, 2 menininhas gêmeas de 5 e uma pititica, que ela chama de pititica, que é a Alice. E a disciplina positiva ela tem uma abordagem bem bacana, assim, a gente consegue ter um ganho, uma relação respeitosa com nossos filhos. Ela é uma relação que muitos acreditam que é permissiva, mas não, ela é uma relação de respeito mútuo e admiração. Então é uma abordagem maravilhosa, assim, deixa a família toda bem organizada. Deixa eu só responder aqui pra minha. Agora ela já vai vir, já vai passar, já vai entrar então. Então, a gente consegue, através da disciplina positiva, uh, utilizar os momentos desafiadores, né, como oportunidades, os erros, os comportamentos inadequados, como uma oportunidade de aprendizagem. E assim toda a família aprende junto, né? Ó, a minha convidada tá chegando aqui. Deixa eu ver, ela vem a solicitação dela. Oi, Bruna, tudo bem? O Insta dela é Divertida Mãe, pessoal. Quem quiser seguir, ela tem ótimas dicas. Vamos ver se ela aparece aqui para nós. Oi, Oi, Bruna, tudo bem? bem, e você? Tudo certo, tá me ouvindo bem? Sim, super bem, só ajustar aqui a tela. Boa tarde, pessoal. Então, eu já te apresentei aí como uma super mamãe, mamãe divertida. Fazer Eu só jus, não né, sei se eu o acertei a nome. idade do menino mais velho. É Enzo, né? Enzo, aham. Então Não tá, sei se eu vou, acertei. vou contar aí. Vocês estão me vendo bem? Tá meio cortado, né? É só um pouquinho em cima, assim. Deu certo? Tá, vamos lá. Gente, sou Bruna Hartmann, então sou mãe de 4 crianças, né? O Enzo tem 9. A Maria Vitória e a Maria Valentina fizeram 5 nesse mês, no último dia 17. E a Maria Alice tem 2 aninhos e meio. Esse é o meu quarteto fantástico. Fantástico mesmo, porque a gente acompanha teus stories, parece que é tudo tão leve, Bruna. Na medida do possível é sim. Minha formação inicial é a pedagogia, né? Eu sou prof, fiz magistério também.
cursei todo o curso de psicopedagogia também, mas ali no finalzinho eu percebi que não ia seguir, né, nesse caminho, então daí acabei não concluindo. Depois eu Sim. fiz um coaching direcionado para criança, que é o Kid Coaching, né, da Márcia Belmiro, pelo Instituto Rio Coaching, né? Oi, Prof. Ieda. Oi. E aí, tudo isso em busca de mais conhecimento para entender as minhas crianças, para me ajudar na minha maternidade, né? Foi um caminho longo, né? Árduo, mas de muito aprendizado, muito mesmo. Assim, eu fico às vezes olhando para trás e pensando que bom que eu escolhi buscar conhecimento, né? Porque faz toda a Sim. diferença dentro de casa. Tá muito escura a minha imagem aqui, que aqui tá pegando sol. Eu tô tentando Agora deu uma ajustar. clareada. Tá, eu tô Clareou tentando bastante. ajustar. Aí, tá. E Isso. aí, o coaching me deu assim um conhecimento muito legal, assim, muito bom, me ajudou bastante, mas ainda não era assim o que eu esperava enquanto mãe, porque eu usava o método da Super Nanny, assistia todos os episódios da Super Nanny, enfim. E o método funcionava com o Enzo, né? Que era o filho único até os 4 anos, né? E aí depois funcionava, né? Na medida do que eu esperava, né? Das minhas expectativas enquanto Das mãe. suas expectativas, isso. E é, atendi as minhas expectativas, mas eu não tinha noção e nem ideia do que eu estava fazendo, do que eu estava plantando nele, né? Naquele momento. Então, eu continuei buscando, até que eu encontrei a disciplina positiva, né? E aí a gente fez juntas, né? Sim, a gente fez em Porto Alegre, né? Aí fizemos em Porto Alegre faz um ano, eu acho, Fez né? um ano agora dia 6 de abril, né? Fizemos a certificação, então, de educadora parental, que nos habilita a fazer workshops, facilitar workshops e dar essa orientação para os pais. Mas eu não acho que isso seja mais importante como nos dá as ferramentas e o conhecimento de mudar as coisas dentro da nossa casa, né? De fazer a diferença na nossa família. Então, a disciplina positiva veio para me trazer aquilo que eu tanto busquei. Eu sempre digo para todos os pais que eu atendo, né? A gente estuda tanto, a gente se empenha tanto para ser um bom profissional, né? Um bom dentista, um bom advogado, uma boa professora, enfim. Mas para fazer aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo, né? Para fazer, para criar um ser humano, a gente negligencia muitas vezes o fato de ter que estudar, né? E aí Sim, a eu importância, né? escolhi, eu escolhi fazer diferente e fui estudar. E eu sempre deixei claro para as crianças que eu estava estudando que eu queria ser uma mãe melhor, que eu estava mudando o meu jeito de agir com eles. E eles foram acompanhando esse processo aí, que foi muito lindo. E como é que foi, Bruna, assim, no começo, né? Porque a gente sabe que quando a gente introduz a disciplina positiva, a gente dá, as crianças tendem a resistir um pouco, né? Isso a gente teve no curso também, e a gente nota que Isso. quando a gente dá essa abordagem, assim, até por isso que muitas famílias acham que a disciplina positiva é muito permissiva, né? E como é que Uhum. foi a introdução para ti, assim, foi tranquilo? Ou eles se rebelaram no começo? Como é que foi? Na verdade, assim, eu já estava estudando um bom tempo antes de fazer a formação em si, né? Então, algumas coisas da minha conduta eu já tinha mudado. Por exemplo, eu já não era mais aquela mãe que gritava tanto, né? Como eu fazia anos atrás com o Enzo, eu aumentava meu tom de voz em busca de que ele mudasse o comportamento. Então, essas coisas eu já havia mudado. Mas nós ainda usávamos o cantinho do pensamento. E o cantinho do pensamento sempre funcionou, né? Entre Sim. aspas, aqui em casa. E quando eu voltei da formação, eu disse para o meu marido, né? Eu disse, amor, não vai mais ter cantinho do pensamento aqui em casa. E ele me olhou.
Ele disse, volta, porque eu acho que te fizeram uma lavagem cerebral. O que que nós vamos fazer com as crianças quando estiverem brigando? Como é que eles vão se acalmar, né? Aí eu disse, calma que vai dar tudo certo, né? Vamos devagarinho, eu vou te mostrando o caminho, a gente vai construindo juntos. E aí, quando eu falei pro Enzo que ele não ia mais pro castigo, o Enzo, ele ia pro castigo desde os 10 meses. Ele ia gatinhando. Eu falava Enzo e ele gatinhava e sentava no castigo. Era um negócio, assim, hoje de manhã eu contei numa outra live que eu já botei ele de castigo no mercado. Eu me envergonho muito disso, mas eu achava que era o máximo aquilo, né? E quando eu disse para ele que ele não tinha mais castigo, que ele não, nunca mais ele ia ir para o castigo, que na nossa casa não ia mais existir punição, aquilo para ele foi uau! Então agora eu posso avacalhar com o negócio, né? E eu disse para ele: peraí, filho, eu vou te explicar tudo, não é bem assim, isso não significa que tu vai fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser, eu continuo sendo a autoridade, eu, a mãe e o pai também. A única coisa é que a gente vai mudar a forma, né, de te corrigir, de te disciplinar. E aí levou um bom tempo, assim, a ele resistir a algumas coisas. E por quê? Acontece muito isso da criança fazer o mal, aumentar o mau comportamento em busca de que a gente reaja da mesma forma que a gente sempre reagiu. Então, vai muito do nosso autocontrole e da nossa capacidade de entender que aquela escolha que a gente fez é a melhor escolha e permanecer nela, para que a criança compreenda que, opa, realmente mudou. Então, assim, várias vezes o Enzo tinha, assim, bastante problema com a hora do banho, com a hora de escovar os dentes. Então, sempre era aquela coisa assim, final do dia, a gente já estava cansado, né? E aí parecia que ele ia testando os limites, né? Para nós. A gente tinha essa impressão. E, na verdade, não era, né? Aí teve um dia que eu disse para ele: eu não vou mais gritar com você para você ir escovar os dentes, né? Eu já tinha mostrado o vídeo no YouTube e tudo mais, enfim. Porque também a gente escovou os dentes deles até os 4 anos, imagina. Enfim, a gente tem que ter muito claro que o que eles trazem para nós é simplesmente uma colheita de tudo que a gente já plantou, né? E aí, um dia eu disse para ele, eu disse, meu filho, a gente construiu a rotina, a gente tá te lembrando dos nossos combinados, e agora o que que falta, né? Daí ele disse para mim, eu só queria que tu me pedisse por favor. Vê. Eu disse, é só isso? Porque tu não me avisou antes? Eu disse, meu filho, por favor, vai escovar os dentes. Ele pegou e foi escovar os dentes. Então, às vezes a gente acha que eles estão testando, às vezes a gente acha que eles estão querendo nos provocar, e na verdade não é isso. E daí, às vezes, a gente explode antes de dar a oportunidade de que eles falem, né? Então, eu resisti, eu tive vontade de gritar, eu tive vontade de surtar, e eu aguentei firme, respirei, eu disse, não, eu vou até o fim desse negócio, porque eu já entendi que é isso que vai fazer a diferença na vida deles. E desde lá para cá, assim, ele foi compreendendo que eu não ia mais gritar, que eu não ia mais punir, que ele fazia parte da nossa família, que ele precisava colaborar com isso, né? E foi uma construção muito linda. Uma pititica aqui. Vem cá dar oi. Olha aqui, ó, uma escavelada. E as meninas já foi mais tranquilo, porque elas eram pititicas, né? Então, assim, a gente tem bem assim um antes, durante e depois da disciplina positiva aqui em casa. O Enzo é antes, as meninas são durante e a Liz é depois. Então, a Liz, ela nunca foi pro cantinho do pensamento, ela nunca foi agredida, nem humilhada. Eu sempre brinco que eu tenho um laboratório aqui, né? Então, Sim. é pra E galera é do um Instagram. desafio, porque são quatro, que linda! São quatro em idades bem distintas, né, Bem Bruna? Com distintas. necessidades diferentes, né? E Muito. como é interessante, né? Porque no caso, quando a gente começa a introduzir a disciplina positiva, a gente mostra para eles como eles podem ser respeitados, como eles podem ser, o que eles podem esperar das outras pessoas, né? No caso, Uhum. quando a gente
quando a gente reage muito brusca, com aquelas reações bruscas e né, que a gente extrapola, a gente também mostra para eles o nosso descontrole e a gente cobra deles, às vezes, situações que a gente mesmo não. Sabe? Eu sempre digo, às vezes, com o meu marido, por exemplo, né? Às vezes a gente cobra do meu filho mais velho coisas que eu faço. Eu, às vezes, saio de casa, vou trabalhar, esqueço meu material em casa e volto para casa, busco o material. E quando isso acontece com uma das crianças, é um sermão, ninguém aceita, é bem isso, né? É, e na verdade, ó, vai lá brincar com a Tiana. Dá um tchau pra galera. Tchau, pessoal. Oi, a Tiana tá brincando de esconde-esconde. É, ela adora participar das lives. E hoje está todo mundo em casa, né? Sim, Bem isso. Às vezes eu digo para o Fernando, né? O Enzo está fazendo 10 em setembro. E a gente quer, assim, tipo, que ele tenha aquela autonomia que às vezes a gente tem que se puxar para ter, né? A gente quer que ele crie hábitos, que ele cumpra a rotina maravilhosamente bem, sendo que às vezes a gente falha com aquele livro que a gente deixa do lado e não lê. Então é muito assim, umas expectativas irreais, né? De acordo com o desenvolvimento deles. Por exemplo, controlar. Muitos pais saem com a criança no supermercado, por exemplo. E a criança tem vontade de comer alguma coisa, de comprar alguma coisa, ela não vai deixar de ter a vontade. E a gente quer que ela compreenda, né, com a imaturidade do cérebro que ela tem, de que ela não pode aquilo, sendo que a gente não falou nada, sendo que a gente não combinou nada, sendo que nada foi acertado. Então, as expectativas irreais atrapalham muito, eu acho que até a construção do vínculo, né? Porque tu sim, com certeza. espera da criança uma coisa que ela não pode te dar ainda, ou que você também ainda não ajudou a construir, né? Com Então, eu certeza. sempre quando a gente construiu rotina, a gente construiu juntos, a gente construiu a nossa também. A gente disse que a gente também está buscando que eles podem nos ajudar a nos lembrar de certas coisas, né? A reunião de família é uma ferramenta espetacular, né? Que nos ajuda muito a colocar as crianças junto, né? Na solução dos problemas, a conversar respeitosamente. Enfim, é bem isso. As expectativas são irreais, muitas vezes, na maioria das vezes. Quando eu escuto às vezes mães, né, que eu atendo, eu gosto de chamar elas de mães cientes, porque estar ciente da tua maternidade é muito importante, né? E às vezes elas colocam assim, ele nunca escova os dentes, então assim, nunca mesmo, nunca mesmo. Ou ele sempre me irrita, é sempre mesmo, sabe? Às vezes a gente tem essa. A gente coloca o foco num problema que, na verdade, não é tão grande assim, não é meio irreal, né? Isso. E na verdade, assim, né, Bruna, a expectativa a gente cria dentro da nossa cabeça sem esse combinado, e o combinado ele é muito importante, a criança tem que saber o que a gente espera dela, né? Principalmente quando a gente sai de casa, né, conversa, às vezes, como eles são muito imaturos, eu sempre digo, né, que eu tenho uma professora que ela sempre dizia que a gente empresta o nosso cérebro maduro para a criança pensar. Então, a gente faz perguntas, a gente né, conduz ela a um, a um a chegar à conclusão do comportamento que a gente espera dela, né? Então, é muito importante isso, né? Então, é a questão do mercado, né? Então, a gente chega no mercado e o acolhimento quando ela tem uma crise no mercado. Ela não está fazendo isso para nos agredir, né? Ela tá simplesmente ela tá tendo uma reação química, toda uma emoção, né, muito forte. Não consegue lidar com Exato. isso, né? É, quando a gente passa a entender um pouquinho do cérebro, do desenvolvimento, do que esperar de cada fase, de cada etapa, né? Ajuda muito a gente compreender certos comportamentos, né? E eu acho que também a gente precisa aprender a olhar além do comportamento, né? Sim. Olhar que necessidade é essa que não está sendo atendida, né? Nos meus atendimentos eu faço sempre uma roda da parentalidade, que eu montei onde a gente analisa vários fatores ali que podem estar precisando de uma atenção diferenciada. Então eu gosto muito sempre de
quando chega a queixa, né, do comportamento desafiador, de tentar olhar, tá, mas aonde que está o desajuste, né? Porque na disciplina positiva a gente tem esse princípio de que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada, né? Então, aonde que está faltando o encorajamento, né? Em qual é a pecinha de encaixe que falta para a gente ajustar esse mau comportamento que tá sendo a queixa do pai ou da mãe, né? Sim, até a gente usa também na disciplina positiva o iceberg, né? Para a gente mostrar ali, né? Porque às vezes a criança ela não tem elaboração suficiente para fornecer para a gente uma frase muito elaborada do que ela está sentindo, do que ela está passando, né? Exatamente. Mesmo, o meu menino tem 10 anos também, e às vezes ele chega em casa e ele não consegue me dizer. Né? Assim, ai, mãe, aconteceu tal coisa. Ele chega em casa, às vezes, chutando as paredes, sabe? Bravo, nervoso. E aí a gente vai, né? E aí essa importância, né, Bruna? É tudo uma coisa leva a outra, né? Então a gente é pai e mãe, então a gente estuda para a gente construir um bom vínculo, para nesses momentos a gente suprir a necessidade. Se a gente não tiver um bom vínculo, a gente não vai suprir a necessidade, né? Exatamente. Daí entra muito a conexão antes da correção, né? A gente vem de um sistema e de uma criação que foi ensinada a corrigir o comportamento na hora que o comportamento acontece, né? Então a criança tá batendo, a gente vai lá, pega a criança, tira e xinga e humilha e deixa de castigo e fala sobre aquele comportamento. E na disciplina positiva, a gente faz ao contrário. Então, primeiro a gente pega aquela criança, a gente conecta com aquela emoção que ela está sentindo, validando aquele sentimento do momento. Eu estou vendo que você está com raiva, eu estou vendo que você está irritado, né? E parte do pressuposto de o que está acontecendo com você que você está reagindo assim, né? Então a gente trabalha na causa, né? E não simplesmente no comportamento. Então a gente olha, o comportamento é a pontinha do iceberg, né? Eles que a gente trabalha e conversa, mas a crença, a necessidade é todo o resto que está por baixo daquele comportamento, né? Então, na disciplina positiva, a gente olha o embaixo, né? E trabalha na causa para quê? Para que o comportamento, para que a pontinha do iceberg, aos poucos, desapareça, né? Se a gente consegue olhar para o comportamento, além do comportamento, a gente tem a sensação de que aquela criança não foi punida porque bateu, por exemplo. Mas se tu trabalhar na causa desse comportamento, ela vai deixar de bater aos poucos, porque ela vai compreendendo aquele sentimento, né? Então, por exemplo, o sentimento de raiva, que é um sentimento que mais aparece demanda de pais com dificuldade de lidar com a raiva das crianças. Então, se você olhar para essa criança e dizer para ela, eu estou vendo que você está com raiva, eu estou vendo que você está irritado, e eu também já me senti com raiva, e eu fico irritada também. E o que a gente faz com isso, né? Que coisas a gente pode fazer nessa hora para nos acalmar? Isso é autorregulação, é gestão emocional, né? Nós não somos uma sociedade emocionalmente saudável, né? Eu sempre digo que nós somos analfabetos emocionais, Sim. mas nós somos a geração que vai ter que aprender, né, para ensinar. Então, Com eu certeza. vejo que quando a gente olha além do comportamento, a gente consegue diminuir a frequência dele, né? Aqui acontecia muito, por exemplo, brigas de irmãos, né? Como eles são quatro, uma hora ou outra sai peleia, né? Só que era muito recorrente. E a Lisa era meio bebê, então elas brigavam entre elas e às vezes o Enzo tinha preferência por brincar com uma e excluir a outra, enfim. E a gente começou a não olhar o comportamento e não direcionar, não coisas que a gente fazia antes, tipo ficar do lado de um, proteger o mais novo, o mais velho sempre tinha a culpa, enfim, isso tudo a gente foi desconstruindo, porque é uma coisa que veio construída em nós, né? O menor é mais fraco, o maior é o mais forte, então o menor tem que ser protegido, o maior tem que ser punido, enfim. E na medida que a gente foi desconstruindo, a gente foi olhando para as necessidades de cada um, né? E quando a gente começou a olhar a necessidade de cada um, automaticamente eles começaram a se entender mais, porque eles tinham suas necessidades atendidas. Então o comportamento já deixava de acontecer.
né? E tanto que agora uma das melhores coisas que, claro, respeitando o momento, né? Muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades nessa quarentena, mas uma das melhores coisas da quarentena foi ver o vínculo deles muito mais forte. Eles brincam, a gente liga muito pouco a TV, então eles brincam muito, muito mesmo. Eles constroem casas, eles, meu Deus, eles fazem missões. E a gente percebe, de fato, a diminuição desse comportamento de brigas ou de um excluir o outro, simplesmente porque a gente decidiu olhar para as necessidades. E muitas vezes, quando a gente dá essa oportunidade, né, Bruna, para eles falarem e valida esse sentimento, eles conseguem colocar para fora, falar e falar coisas que a gente nem imagina, né? É tão lindo porque às vezes eles trazem coisas de tempo, coisas que a gente não imaginava que tinha machucado, que tinha, né, surtido o efeito que surtiu, né? E outra coisa que a gente precisa desconstruir é o olhar, né? Aquele olhar das pessoas sobre a nossa maternidade, né? A gente tem que se Sim. centralizar na nossa maternidade, que é a nossa, né, na nossa parentalidade, né, que, né, pais e Uhum, mães, e na nossa família, que cada família é uma, né? Até uhum. tem um capítulo de um dos capítulos da disciplina positiva de 0 a 3 que tem a sua família é a sua família, então só você sabe, né, o que acontece ali dentro, o que vai ou não funcionar, né? Eu sempre falo para as mães que eu atendo, né? A gente tenta isso e a gente fornece o ideal, que é o a gente Sim. fala no ideal, né? Então a gente quer o Uhum. mais próximo disso. Só que a gente também tem que ver se vai conseguir adaptar, né, na tua família, dentro das tuas necessidades, né? Perfeito. Eu sempre ouço as mães dizer, por exemplo, assim, mas e se ele dá um chilique no mercado, né? Aí eu digo, no mercado ele deixa de ser o teu filho? Porque a gente tem essa coisa construída de sociedade, né? Na frente dos outros não pode, não, é que os outros vão pensar, como que eu vou lidar com os outros. Mas a gente precisa partir do pressuposto de o que é importante realmente, né? Qual é a prioridade no momento? É o que os outros vão pensar ou esse desequilíbrio emocional que aconteceu no mercado? Então, a gente vai, aos poucos, desconstruindo isso, né? Não que a gente invalida a opinião dos outros, não. Mas no sentido de que eu decidi como eu vou fazer na minha casa, na minha família, e vou fazer independente de onde eu estiver e de quem pensar, de quem estiver por perto. Foi uma Isso questão que aí. aconteceu na escola, né? Quando as meninas entraram na escola o ano passado, nós já estávamos implementando a disciplina positiva em casa. E aí eu sempre disse para o Fernando como que vai ser na escola. Por quê? Porque a gente sabia que a gente vive numa sociedade diferente, onde não existe muito o respeito mútuo, no geral, né? É, mas eu disse para ele, vamos ver quais os desafios que vão aparecer. E na primeira semana já veio, né? Um dos desafios. Por quê? Porque quando a gente disse para eles, a gente desconstruiu essa obediência cega, né? E uma frase muito forte que eu sempre falo é que os meus filhos não obedecem, né? Então a gente desconstruiu a obediência cega e ao mesmo tempo eles foram encontrando o espaço deles dentro de casa. E aí chegou uma hora na escola, na primeira semana, hoje de manhã a prof contou isso, quem viu a live viu ela contando, ela criou uma regra da sala que o suco só podia ser tomado depois do lanche, mas ela criou a regra. E a Valentina, uma das gêmeas, queria o suco junto, porque a gente sempre, ok, tu pode tomar o suco desde que coma a tua comida, enfim. E ela queria o suco dela. E ela começou a fazer choro, começou a se descontrolou, fez birra, e a prof disse que não, quem manda aqui sou eu. Então a gente sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. E aí, quando a gente foi conversar, né, a prof veio e me disse: Olha, mãe, hoje a Valentina chorou, fez birra por causa do suco. Daí, no final, eu fui dar o suco para ela, ela não queria mais o suco. Ela jogou o suco longe, enfim.
foi todo um away. E eu disse para a prof, não, prof, eu entendo você, né? Eu entendo, a gente vai conversar com ela em casa, mas eu já quero te dizer de antemão, né? Eu já coloquei para ela quais eram as formas de educação da Valentina e da Vitória. E aí eu disse para elas, para a prof, né? Elas são convidadas a cooperar, né? Então, se você cooperar, se você convidar elas a cooperar, você vai ter a colaboração delas, né? E elas não são educadas para obedecer. E aí a prof grilou o olho assim para mim e disse, meu Deus do céu, ela quase caiu dura, né? Ela disse, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer se as crianças não vão obedecer, né? E aí, devagarinho, a gente foi construindo, eu fui orientando ela, fui mostrando para ela o caminho, tanto que ela foi fazer a certificação também, né? Agora nós fizemos a certificação para profs, enfim, foi uma construção muito legal. Mas o que eu quero dizer com isso é que a sociedade é diferente e a gente tem que ir colocando a nossa forma também, respeitando o outro de todas as formas. Eu sempre digo que a nossa principal linha, nosso principal valor é o respeito. Então, quando você passa a desrespeitar, então você está errado. Desde que você não desrespeita, você pode colocar a tua opinião e a tua ideia. Senão, a gente causa um desajuste, né? Então, aí a prof entendeu, né? Mudou a forma, né? Refez os combinados, conversou, enfim. E teve uma construção linda na turma em si, né? Quando ela mudou a abordagem dela de autoritária para implementar a disciplina positiva em sala. Mas é isso, né? A gente, enquanto mãe, a gente encontra muitas mães que fazem diferente. E eu acho que a gente precisa partir da ideia do não julgamento. Porque a gente erra tentando acertar, a gente sempre vai fazer o melhor, a gente pensa, tem aquela mãe que mima demais, tem aquela mãe que bate demais, vai ter, a gente vai encontrar, e não cabe a nós julgar, né? A gente precisa encontrar formas de ajudar. Se a mãe, no caso, buscar, né? Porque tem pessoas que essa é a minha verdade e tá certo para mim, tá tudo bem, né? Mas a gente Com encontra muito certeza, né, julgamento. Bruna? E outra coisa, né? A gente tem que olhar para esses desajustes que acontecem, né, do comportamento como oportunidade, porque a gente tem os extremos, né? A gente tem crianças que se desajustam e tem crianças que são muito passivas, né? Que vão guardando, 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 que ali também a plantação tá sendo feita e a gente só não tá só que a criança não está colocando para fora, mas um dia vai acontecer. E aquela criança que coloca para fora, que briga, que, né, eu sempre digo, né, que birra é uma coisa que adulto também faz, né, e muito, né? Qual é a mulher que não faz birra com o marido, por exemplo, quando eles saem, vão jogar bola, voltam tarde, sempre brinco, né? Então, se a gente, quanto adulto, cérebro totalmente maduro, a gente faz, então a criança também, eles precisam desse momento. E isso é uma oportunidade para a gente mostrar para eles a direção, mas depois de se acalmar, né, que todo mundo tenha feito uma respiração, né, que tenha conseguido se acalmar, né? É importante isso, né, Bruna? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu sempre tenho o olhar, né, de que aquela criança que é muito quietinha, ela é mais preocupante no sentido de comportamento do que a que extravasa, né? Porque quando eu atendo crianças também, né? Quando eu atendo uma criança que não se abre, eu fico muito preocupada. E, inclusive, aí eu encaminho para, né, parceiros, psicólogos, enfim, porque aquela que está te trazendo o desafio, ela está falando de alguma forma, né? Então, é mais fácil porque ela está dizendo que tem alguma coisa errada, que não está legal e tudo mais. Mas a criança que tem a gente chama, né, nos objetivos equivocados, aquela inadequação assumida, ela precisa ser muito encorajada, né? Ela precisa ter um olhar diferente. Mas é bem importante a gente cuidar, porque existe sim esses extremos e muitas vezes, ou na verdade, talvez em todas as vezes, né, é a condução do adulto que leva a criança a reagir de tal ou de tal forma, né? Porque
Eu sempre digo, quanto menos a gente conseguir estragar elas, melhor. É, Porque elas são puras, são inocentes, nascem boas, nascem colaborativas, nascem com o instinto de ajudar. E a gente, né, com a nossa ação, tentando acertar, a gente acaba estragando muita coisa, né? e muitas vezes a gente está numa correria, a gente não dá tempo, a gente está sempre apressando eles, estamos sempre pressionando eles. Eu noto assim que eu tive uma infância que não foi essa de disciplina positiva, né? A gente, poucas pessoas, acho que da nossa geração, teve essa disciplina, né? Nem poucos pais aplicavam esse respeito mútuo, né? Mas eu digo assim, ó, que a minha infância foi leve. Sabe? Foi leve, foi tranquila. Eu não me sentia tão pressionada na escola, não me sentia tão pressionada em casa. A mãe pedia para ajudar, era tranquilo. E eu vejo que agora tá tudo muito sofrido, porque tá muito difícil ser criança. A gente deveria, a gente vê assim, tipo, a criança tá indo mal na escola e tu sugere pro pai e pra mãe, quem sabe a gente para um pouquinho com as atividades extracurriculares, né? Eles estão com a agenda muito lotada. Aí o pai, não, mas eu não tive essa oportunidade, então eu quero dar tudo isso pro meu filho. Mas será que é isso que a criança precisa agora, sabe? Eu vejo as crianças muito atarefadas, tá sendo pesado para elas as rotinas, eles estão cansados e o cansaço não é de brincar, não é de ficar Não. ali com aquele tempo ocioso, sabe? Não, eles não têm tempo. A agenda deles está mais lotada do que a nossa, né? É. Eu gosto muito de pensar também que filho não é uma extensão nossa. Que no momento que a gente corta o cordão umbilical, ele deixou de fazer parte do nosso corpo, né? Então a gente precisa olhar para aquela criança na sua individualidade, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, porque eu não consegui fazer faculdade, meu filho vai fazer. Poxa, perguntou, né? Deixa ele crescer, deixa ele perceber para quê, qual é o propósito dele, né? Eu tenho uma visão muito bem informada dessa questão de educação, né? Eu sempre acho que primeiro a gente tem que ser diferente, né? Pensar diferente para depois ter algo no sentido material ou ter uma nota 10, enfim. E eu vejo muito assim que hoje até eu coloquei nos stories uma imagem que os pais cortam as asas, né, da criança. E essa imagem fala muito comigo, porque a gente acha que a gente teve um filho para suprir as nossas mazelas de mãe, né, ou de pai, para realizar os sonhos que nós, na nossa vida, não conseguimos realizar. Então, o pai tinha um sonho de ser um advogado e não conseguiu. Então, ele tem um filho menino, então ele olha para aquele menino e ele já enxerga um advogado, né? E cadê a individualidade dessa criança, né? Cadê o sentimento? Eu acho que a gente precisa entender isso, né? Que um filho é um ser diferente de nós e não veio ao mundo para nos agradar, não veio ao mundo para realizar os nossos sonhos, não está aqui para nos servir, né? As crianças, elas precisam ser vistas na sua individualidade, ser ouvidas nas suas individualidades e crescerem de acordo com as suas necessidades, né? Serem atendidas se a criança está exausta, que a gente consiga é, olhar para ela e entender o que está causando essa exaustão. Eu já tive uma criança que eu atendi e que os pais sonhavam que ela tinha que falar inglês. Ela precisava falar inglês, então ela tinha assim aulas de inglês particulares e muito, 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 muito. E que um dia a criança chegou a fingir que estava doente. Os pais se apavoraram, pensaram que era uma doença gravíssima, porque a criança, naquela confusão mental, né, ela inventou a doença. E os pais levaram para o hospital, fizeram tudo que era exame, não tinha nada, não tinha nada. E no final, a criança só não queria mais fazer aula de inglês. Vê, né? E de novo a gente cai nas expectativas, né? A gente Uhum. cai de novo nas expectativas que a gente cria em relação a eles, né? É. Então, se a gente começar a parar para olhar a expectativa de nota, a expectativa de futuro, a Uhum. expectativa de Uhum. carreira, tudo são expectativas que a gente vai criando, vai acreditando que pode ser Uhum. possível, que é o que a criança quer,
e vai implementando, né? E vai implementando. E muitas vezes, quando eles são menores, eles não conseguem falar e vão. E quando eles vão ficando um pouquinho maiores, então vai ficando massacrante, né? Vai ficando maçante para eles, né? E eles Uhum. precisam ter esse tempo também para eles colocar para fora. E eu vejo também de um espaço em casa para falar, ó, não quero, não gosto, né? E eu vejo que isso é um pouco difícil também, né? E isso é disciplina positiva também, na reunião de família a gente consegue falar isso, né? A gente Sim. consegue compartilhar o que cada um sente, o que cada um, a gente consegue reconhecer muito um do outro, né? Então a gente acaba fortalecendo o vínculo, né? Uhum. É, olha só, aqui tem um comentário. Difícil isso. Hoje as crianças estão sem tempo de ficar à toa, tudo muito corrido. Concordo com tudo. Na verdade, assim, eu nem diria sem tempo, né? Porque o tempo existe. É a gente que dá prioridades para outras coisas, né? Então, eu acho que se a gente manter a TV desligada, deixar eles criar, a gente cria esse momento, né? Esse tempo. Porque a gente tem essa questão assim de tem que fazer inglês, então, né? Por exemplo, muitas mães vieram me perguntar por que a Liz, ela é pititica e faz inglês. E daí, tá, mas né, como que tu botou a Liz no inglês? Ok, né? Eu não preciso me justificar, mas eu gosto de dividir o meu ponto de vista, né? Eu disse, eu como mãe, eu vou possibilitar, né? Porque eu vejo, né? Eu estudei, eu percebi que quanto antes começar, mais fácil é. Nós já tivemos uma experiência com o Enzo, né? De trabalhar o alemão com ele, porque o alemão é a língua mãe do meu marido. Então a gente teve uma experiência muito boa porque foi muito fácil para ele. E aí a gente teve essa possibilidade para a Liz, porque ela ainda não vai na escola, então a gente pensou, então vamos investir então no inglês. E eu quero possibilitar. Se ela chegar nos 4 anos, porque eu vou junto, né? É uma horinha lá e eu vou junto, é tudo divertido, lúdico, a prof é maravilhosa, enfim. Mas se ela chegar assim para mim nos 4 anos e meio, nos 5 anos, e ela me trouxer o sentimento de que ela não quer, ok, pausa, não quer. Mas a gente, como pai e mãe, a gente sonha com o melhor para os nossos filhos, né? Não tem nenhum pai ou mãe que não faça planos, que não queira ver os filhos bem, que não queira que eles sejam felizes, bem-sucedidos, enfim, tudo aquilo que a gente sonha. Isso sim é muito bom e todos que tem esse sentimento. O que, que acontece é a gente tornar o negócio massacrante realmente, assim, a gente querer que eles nunca falhem, né? Ou que eles não tenham a possibilidade de nos dizer isso eu quero, isso eu não quero, isso tá legal, isso não tá. Então, eu acho que esse é o limite também do respeito e da troca, né? E a gente costuma construir muito, assim, o Enzo, por exemplo, se a gente deixasse, ele ia querer fazer piano, futebol, violão, bateria, de tudo, assim, desenho, ele ama. Então, assim, eu digo para ele, tá, calma, né, prioriza aí o que tu quer e vamos ajustar. Mas é isso, né, a gente conseguir ouvir eles, né, entender que o nosso papel é possibilitar, é ser margem, é guiar, e eles é quem precisam devagarinho ir fazendo suas escolhas, medindo o que é bom para eles, o que não é, e a gente vai ajustando, né? A gente não deixa de ser Não, autoridade na com disciplina certeza, positiva, né? mas a gente É, deixa a de ser disciplina positiva, ela... autoritário. Ai, desculpa, Bruna, eu não Não, ouvi mas que tu estava falando. era só Na uma verdade, é conclusão, isso. né? Sim, pode continuar. Uhum. Na verdade, o que que eu digo que a disciplina positiva ela traz tudo isso para a nossa vida, né? Ela traz essa linha de conexão, essa linha de pensamento, então tu consegue trazer para a nossa vida, fica mais tranquilo, fica mais leve tudo, né? Porque a gente Muito. consegue entender o que a criança está pensando, a criança já consegue prever também a reação do pai e a mãe, não cria Uhum. aquela ansiedade, porque eu vejo que as crianças elas ficam muito ansiosas porque elas não sabem também a reação que o pai e a mãe vão ter. Há um tempo atrás, bem antes da gente começar a disciplina positiva em casa, um dia meu filho estava jogando bola, ele deu uma bolada no carro e quebrou o espelho do carro. Ele se desesperou chorando, ele foi super horrível, assim. Daí eu cheguei e disse, filho, calma, tudo bem, foi sem querer.
Ele olhou pra mim, parou de chorar e disse, sério, mãe? Sério, mãe, tá tudo bem? Eu disse, sim, tá tudo certo, calma. Uhum. Então, eles conseguem prever a nossa reação. E na disciplina positiva, eles conseguem, se a gente consegue É, implementar, eles conseguem prever a sim. reação do pai e a mãe, o pai e a mãe conseguem prever a reação do filho. Se teve Uhum. uma reação que não foi legal, a gente usa como uma oportunidade. Então, é um Uhum. crescimento para a família, é um crescimento a longo prazo, né, Bruna? Porque isso a gente É. consegue. A disciplina positiva, ela trabalha nas habilidades que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam lá no futuro, né? Então, a gente já Uhum. prevê o que a gente quer que eles desenvolvam e trabalha isso desde pequeno, né? E É, trabalha o exatamente. respeito mútuo, né? Sem regras e É. imposições, né? Eu acho que a gente foi uma sociedade, né, criada através do medo, né? E depois que a gente desconstrói essa questão do medo, a gente começa a causar em nós um desconforto se a criança sente medo, né? Eu fico pensando assim, o Enzo tinha medo de mim, isso foi muito difícil para mim entender que, porque não era o que eu queria, né? Nenhum pai ou mãe quer que o filho sinta medo, porque afinal a gente quer que eles confiem em nós, e como que eles vão confiar se eles sentem medo, né? Então, essa questão de conseguir prever a nossa reação é quando a gente já consegue construir uma relação em que a gente conversa com eles independente do que eles fizeram, né? Eles entendem que errar é uma oportunidade de aprender. Nós estamos assim num nível que eu brinco assim, né? Tipo, primeiro a gente conhece, depois a gente desconstrói devagarinho, muito doído, a gente vai construindo, né? E nós estamos num nível assim de que eu já digo para eles assim, uau, você cometeu um erro, né? Como que a gente vai aprender com esse erro? E aí eles olham assim, mas tipo, uau, mas eu risquei a parede, por exemplo, né? Tá, ok, então o que que você aprendeu? Como que ficou a nossa casa? O que que a gente tem que fazer agora? Na outra vez, o que que você tem que pegar para desenhar quando você tiver vontade de desenhar? Enfim, não é mais aquela questão de o que vai acontecer comigo agora, né? Não existe mais isso. Eu escuto muitas vezes na escola, enfim, a criança tira uma nota baixa, ai, meu pai vai me matar. Eu fico pensando que difícil que é a gente ter esse sentimento de que se a gente errar, a gente vai ser punido, né? Não é uma coisa gostosa, é viver numa ansiedade de e agora, né? O que vai acontecer comigo? Porque eu errei, ou porque eu tirei uma nota baixa, porque eu não alcancei as expectativas dos meus pais, né? Como é difícil isso. E na disciplina positiva a gente faz totalmente ao contrário, no sentido de construir com a criança essa previsibilidade da nossa ação. Né? No sentido de um dia o Enzo chegou, por exemplo, com uma nota baixa, né? Enfim, né? A escola tem lá a escala. E aí ele estava chateado, enfim, porque eles se comparam e tudo bem. E eu disse para ele, filho, eu amo você além das tuas notas, né? O meu amor não depende de um 10, de um 6, de um 5, não depende de uma nota. E ele ficou assim apavorado com aquilo que eu disse. Depois, numa reunião de família, ele até trouxe de volta esse fato, porque ele disse que ele se sentiu muito encorajado a melhorar, né? E às vezes a gente tem essa questão, né, de exigir o máximo deles, de querer que eles tirem 10 sem, e aí com a nossa atitude a gente acaba desencorajando, né? E torna a relação familiar muito mais difícil. Isso aí. E só para finalizar, né, Bruna, às vezes não precisa bater, né? Às vezes as palavras são mais duras, mais cruéis, né? Então, Sem dúvida. eu não, um olhar, né? Então a gente tem que cuidar de tudo, né? Da Sim, nossa linguagem corporal, das é, palavras que a gente, né, ah, utiliza com a criança, né? E é bem isso, assim, eu tenho uma frase que eu falo em todas as lives, que eu digo assim, ame seu filho, não seu comportamento. Acho que foi mais ou menos isso que tu falou pro Enzo, né? Então a é, gente tem que separar.
Isso, porque o nosso filho, ele é o nosso filho, é o nosso tesouro, né? Eu sempre digo que são Uhum, nossos pequenos tesouros, né? Então, o comportamento a gente vai modificando, a gente vai encorajando, vai, né, uhum. vai trabalhando, vamos nos trabalhando. E eu acho que só o fato da gente estar aqui, a gente teve, na maioria do tempo, 12, 13 pais aqui olhando, tentando entender. Eu fiz um curso aqui em Nova Prata também, um workshop, também teve vários pais. Eu acho que só esse movimento já mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está conseguindo ajudar famílias, né? Isso é muito mágico, assim, é maravilhoso, né? Uhum. A Fabiana agora botou aqui que adorou, e parabéns pela abordagem. E eu acho que agora, nesse momento, mais do que nunca, a gente está precisando, né? É, Essa quarentena, claro que, como tu disse, respeitando, né? Que tem muitas famílias que precisam, né? Que estão passando necessidade, mas para muitas famílias está sendo uma oportunidade, né? De conexão, uma sem oportunidade de estar juntos, né? sem dúvida. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque bater nos pais que nós temos hoje, a maioria, enfim, já entendeu que não é o que resolve, né? Mas daí a gente parte para as palavras, como tu disse, parte para um olhar de desaprovação, que vai causando feridas muito maiores do que talvez uma agressão, né? E que nada disso é válido, nada disso traz bons frutos, nada disso é o que a gente gostaria, né? Então, aprender um novo jeito, estamos aí, né, para ajudar. E eu vejo assim que a nossa geração já se deu conta de que a forma que a gente foi criada, embora a gente sempre fala, né, tô vivo, mas estamos vivos cuidando de muitas feridas aí, né? Sim. Que a gente já entendeu que não é o ideal, né? Então, que a gente consiga buscar novas formas de agir com as crianças e a disciplina positiva nos traz algo assim, meu conceito, minha visão é muito completo, né? Muito assertivo naquilo que a gente espera. E a gente precisa cuidar com o fato de não cair na permissividade. Porque Sim. uma vez que a gente compreende que bater não é legal, que punir não é legal, que humilhar não é legal, a gente vai para o outro extremo, né? Então, deixa, eu não tive, deixa ele ter, deixa ele fazer, deixa. A gente vai tentando fazer o certo, invertendo tudo, né? Que também não é o ideal. Então, a disciplina positiva traz esse equilíbrio, né? Essa gentileza com a firmeza ao mesmo tempo, esse respeito mútuo, né? Respeito pela criança, sim, mas respeito por nós também, que somos adultos, sabemos o que estamos fazendo e somos responsáveis por essas crianças. E sempre utilizando o amor, né? Uhum. Sempre com a base do amor, né? É, Porque a gente tem que também cuidar, como a gente falou antes também, que eu sempre gosto de falar assim. Até eu tive num curso agora há pouco sobre autismo em Porto Alegre e o palestrante ele falou também assim para a gente ter muito cuidado com os avós quando estão juntos, né? Convive muito, para a gente envolver eles sempre na mesma linha que a gente tá, né? Que a gente tá seguindo. E é bem isso, né, Bruna? A gente cai na permissividade por quê? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho, né? A gente tem que ter trabalho se a gente quer educar nossos filhos, né? E aí, se a gente não tá tendo esse trabalho, é porque não tá fazendo, né? Então, é um não, trabalhinho de formiguinha, vamos indo. Todos os dias a gente vai puxando a responsabilidade, vamos fazendo aquelas boas perguntas, né? Tentando, como você poderia ter agido para ter tido outro, né, outro resultado, e sempre validando. E, e vamos desconstruir tudo que a gente aprendeu até agora, né? Como pais e sem mães. dúvida. Porque não basta a gente ter sido filho para ser pai e mãe, né? Não, de forma alguma. É, de forma alguma. Outra questão é a gente cuidar muito para não ser aquele pai e mãe ping-pong, né? Que uma hora pode tudo, outra hora não pode nada. Então a criança fica ali sem norte nenhum, né? Não entende por que, que às vezes pode fazer tal coisa e nunca e outro dia não pode de jeito nenhum. Então que a gente consiga nos autoconhecer, né? Definir os nossos limites, os nossos valores
e trabalhar em conjunto com eles do que é realmente, do que cabe ao momento realmente, e de que quando não cabe, por que que não, né? Para que a gente consiga também ser congruente, né, com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Senão a gente fica de Isso aí. ping-pong para lá e para cá e a criança, querendo ou não, ela vai nos mostrar que não está dando certo. Isso aí. A tua história também é muito linda, Bruna. Nossa, super encorajadora. 4 filhotes e a gente vê uma conexão muito linda. Assim, eu sou uma que eu olho todos os stories sempre, adoro ver eles brincando. Eu acho maravilhoso, assim, ver essas conexões familiares, porque a gente está precisando muito disso, né? Cada vez mais. Sem dúvida. Eu sempre brinco que eles não são vitrine, né? Eles são crianças como qualquer criança, porque às vezes as pessoas também trazem sobre eles uma expectativa irreal. Mas eu gosto muito de que eles refletem realmente aquilo que a gente trabalha, né? Então, ontem, por exemplo, foi o dia que a gente foi almoçar na casa de uma amiga e eles brincaram o tempo todo, eles não vieram uma vez me pedir alguma coisa, ou enfim, por causa de briga, não aconteceu nenhuma vez. Então, assim, daí no final, né, a gente tava saindo só, meu Deus, como é tranquilo para te sair com eles, né? Eu disse, realmente é tranquilo. Eu já fui em festa de aniversário com os 4 sozinha, a gente sai almoçar, a gente vai pra praça, enfim. É realmente muito tranquilo, mas a gente sabe que isso é de uma construção, não é mágica, não é uma coisa assim, um pó de pirim-pim-pim que a gente jogou e funcionou. A gente, né, trilhou um bom caminho até aqui e hoje a gente já colhe frutos e o nosso foco sempre é nos adultos que a gente vai criar, mas hoje a gente já tem com certeza um lar muito mais leve, uma construção de família e de vínculos de irmãos muito melhor do que se a gente estivesse ficado na zona de conforto e não tivesse escolhido mudar a nossa forma de educar. Isso aí. Parabéns, então, Bruna. Gratidão pelo teu convite, por ter aceitado o meu convite, no caso. E quero agradecer também o pessoal todo que compareceu aqui na live, né? A live vai ficar salva lá no canal do Instagram. Também eu te mando o link se tu quiser, Bruna, passar para Tá, alguém. joia. Então é isso, né? Aqui em Nova Prata eu trabalho com a disciplina positiva, a Bruna trabalha em Santa Rosa, né, Bruna? Uhum. E fica o convite para quem quiser conhecer. Logo mais a gente vai ter trabalhos aqui também. A gente pretende montar um grupo quando voltar tudo ao normal, né? Isso aí. E esperamos que fique tudo bem, mas eu acho que vai ficar tudo bem, sim, né? Vai, sim. Sem dúvida. Obrigada pelo Então tá. convite, viu, Elisa? Adorei nosso papo. Ah, eu também gostei muito, Bruna. Vamos marcar mais. Vamos sim. Um Então beijo. tá. Obrigada, pessoal. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.